Bom, vamos lá então, assim, vamos recordar um pouco da função seno de x, para depois a gente definir a função arco-seno de x. Então, olha só, lembra do círculo trigonométrico? O círculo trigonométrico é um círculo cujo raio é 1, por isso o comprimento dele é 2π, tá? Então, nesse eixo aqui a gente marca o cosseno e nesse eixo aqui a gente marca o seno, tá? Então, uma vez eu tendo um raio, um círculo aqui, um valor aqui, não, um arco aqui, nesse caso aqui é π sobre 4, nesse arco aqui, a gente tem um valor do seno marcado assim, tá? Então, esse valor aqui é o seno de π sobre 4. É a projeção desse ponto que está aqui, marcando a medida do arco, π sobre 4, que é esse tamanho aqui, ó, tá? É esse arco aqui, ok? Então, ué, acho que eu voltei lá no outro... Aqui. Tá. Então, essa medida do arco π sobre 4 tem o seno igual a raiz... Voltou de novo. Ah, eu sou muito atolada com esse negócio aqui. Que no caso, né? Depois até posso fazer uma aula com vocês sobre seno, cosseno e tangente desses arcos notáveis, né? Então, seno de π sobre 4, no caso, é a raiz de 2 sobre 2, simplesmente porque aqui é um quadradinho, né? Cujo raio é 1. Tá bom? Então, olha, aqui é 1, aqui é menos 1. Toda função, toda resposta do seno de algum arco vai sempre ser projetada nesse intervalo aqui de menos 1 e 1. Então, a função seno de x é uma função que pega um número real, tá? Porque eu posso dar quantas voltas eu quiser em torno do círculo trigonométrico, tanto no sentido anti-horário, que é o sentido positivo dele, quanto voltando, né, no sentido horário, que é o sentido negativo. Então, no caso, menos π sobre 4 seria um valor marcado aqui, né, só para exemplificar. Aqui poderia ser o menos π sobre 4. O seno vai ser projetado aqui. Então, aqui vai cair um valor negativo, né? Então, se eu botar aqui seno de menos π sobre 4, isso aqui vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então, seno é uma função que pega qualquer número real. Não sei o que eu estou arrumando aqui, que eu estou voltando. Qualquer número real e leva para o intervalo de menos 1 a 1. Então, o domínio dessa função são os reais e o contradomínio, que por sua vez, né, coincide com a imagem, que é uma função sobreeditora, é esse intervalo aqui de menos 1 a 1. Tá? Agora, como eu defino uma função inversa para isso? Lembra que em matemática discreta a gente estudou essa parte de função inversa, né? Que para ela possuir uma função inversa, então eu tenho que restringir ou domínio ou contradomínio, conforme for, de maneira que essa função seja bijetora, né? 1 para 1, para que eu possa definir a inversa dela. Então, é o que vai acontecer aqui. Nota que a função arco-seno, vamos lá, vamos estudar essa função. Arco-seno é assim, é o arco cujo seno é tal. Então, se eu pergunto para vocês assim, por exemplo, né? Quem é o arco-seno de raiz de 2 sobre 2? Tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, eu quero saber qual é o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2. Então, nós vimos aqui que um possível arco, né, seria π sobre 4. Tá? Mas olha só, se eu caminhar mais um bocadinho no círculo trigonométrico, tá bom? Eu vou ter aqui é π sobre 2 e aqui é 3π sobre 4. Nesse ponto aqui, quando eu projeto no eixo do seno, fica igual, tá? Então, tanto o seno de π sobre 4 quanto o seno de 3π sobre 4, esses dois valores, né, tem infinitos, mas esses dois valores, como exemplo,
o resultado do seno é raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho que definir, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, que está voltando, o arquivo anterior. Eu tenho que definir um limite para esse domínio aqui, tá? Da função seno, de maneira que eu não possa pegar várias respostas, né? Eu não posso ter arco seno de raiz de 2 como sendo π sobre 4, 3π sobre 4, 3π sobre 4, tá? E assim sucessivamente. Tem que ser uma função 1 para 1, para eu conseguir definir a função bijetora. Então, convém, a gente define a função arco seno, por causa disso, né? Uma função que vai tá? Do intervalo de -1 a 1, que seria esse contradomínio da função seno, né? A função inversa tem que pegar um valor aqui e devolver um valor aqui, que ela está voltando o cálculo, né? Vamos colocar assim. De -1 e 1 a 1, né? Em arcosseno de x. Falta escrever isso aqui, peraí. Não, é arcosseno mesmo. Aqui é que eu tinha posto seno de x, aqui que não está legal. É só a função seno. É só o nome da função, né? Então, a função arcosseno, ela vai de -1 a 1, que é o domínio, num intervalo que é de -π sobre 2 até π sobre 2. Ou seja, desse ponto aqui a esse ponto aqui. Claro? Eu não sei onde eu encosto aqui, e essas coisas aparecem. Olha só que confusão. Eu apaguei o que eu tinha escrito ali também. Tá? De -π sobre 2 até π sobre 2. Então, quando eu pego sempre de -1 a 1, um valor para o meu x, né? A resposta vai ter que estar aqui justamente para cada pontinho desse arco aqui, desse arquinho aqui, ser projetado no eixo do seno. Tá certo? Então, essa é a função arco-seno. Da mesma maneira, a gente define arco cosseno, arco tangente, arco secante, arco cossecante, tá? Eu só vou aqui me ater a essa função arco-seno, tá bem? Ok, mas e aí a derivada dela? Né? Então, vamos ver como que a gente faz a derivada de y igual a seno de x. Como é que a gente faz derivada disso daí? Bom, em primeiro lugar, eu vou atentar para o fato de que se y é o arcosseno de x, então o x é o seno de y, tá? Porque a função seno é inversa de arcosseno e vice-versa, ok? Agora eu faço a derivada de ambos os membros, né? Derivando ambos os membros, tá? Derivando ambos os membros, eu vou ficar com derivada de x, que depois no próximo passo a gente já sabe que é 1, né? Aí eu vou escrever, igual a seno de y, a derivada disso é cosseno de y, mas lembra que y é uma função, então eu tenho que multiplicar pela derivada de y, pela regra da cadeia, ok? Então, aí eu preciso saber quem é a y', né? Meu objetivo aqui é saber quem é a y'. Então, com isso, eu posso explicitar quem é a y'. Então, y' vai ser a derivada de x, a gente já sabe que é 1 sobre cosseno de y. Mas não ficou bom por causa desse cosseno de y aí. E não dá para voltar, porque se y é arcosseno, então eu vou ficar com cosseno do arcosseno. Então, uma função não é a inversa da outra, tá? Mas aí a gente pode escrever o seguinte, a gente sabe o seguinte, que se
né? A gente sabe que cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y, isso é 1, tá bem? Então, eu posso deduzir que o cosseno de y é a raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Tá bem? E aí, essa função aqui, essa y', então ficou 1 sobre raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. Correto? Ah, mas professora, essa raiz aí, poxa, você extraiu o cosseno ao quadrado de y e aí ficou, né? Como é que você pode ter certeza que isso aí vai ser uma raiz que está dentro da raiz vai ficar positivo? Vai, porque se o seno é uma função que está sempre entre menos 1 e 1, quando eu faço ao quadrado, vai estar entre 0 e 1. Então, 1 menos um número entre 0 e 1 vai ser no mínimo 0, né? No máximo 1. Então, eu não consigo fazer com que o que está ali dentro da raiz seja negativo, ok? E um outro detalhe também, né? Como é que eu sei que eu estou pegando a raiz positiva? Porque aqui deveria ficar mais ou menos, não é assim? Mas nota o seguinte, né? O y é o arco seno, né? O arco cujo seno é x. Então, eu estou em arcos aqui, olha. Eu estou com arcos aqui nessa parte do círculo. E nesses valores aqui, o cosseno é positivo. Então, eu tenho certeza, né, de que o cosseno de y é positivo. Tá entendido? Então, por isso que eu não tenho esse mais ou menos, e sim eu tenho a raiz, a raiz estritamente positiva nesse caso, tá? Ok. Então, aí agora, olha, se x é o seno de y, então eu posso substituir aqui. Então, y' igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Essa é a derivada, né, no caso de arco seno de x, de y igual a arco seno de x. Aí, no caso da função composta, né, se eu tiver y igual a arco seno de uma função u, a derivada vai ser quem? Vai ser u' sobre que tudo isso aqui vai ser multiplicado por u', né? Raiz de 1 menos u ao quadrado. Assim, tá? Como está aqui nessa fórmula aqui, cadê? Aqui, tá? É menos, né? Eu botei menos ali, não foi? Deu para entender? Então, gente, aí eu não vou ficar aqui deduzindo todas elas, tá claro? Vocês podem ver a dedução, que eu acho que tem no livro, tá? Então, a dedução de todas elas está no livro. Então, essa tabela aqui é simplesmente você, quando tiver que fazer uma derivada, lança a mão da tabela, rapidinho vocês têm condição de fazer, tá bom? Bem, com isso aí, deixa eu ver que exercícios vão ser possível de vocês fazerem. Hum, ó, aí vocês vão conseguir fazer todos os exercícios da página não, os exercícios da seção 4.16. Né? 4.16. Deixa eu colocar aqui até onde, porque eles realmente não precisam fazer todos, tá? Tem uns de demonstração aqui, aí não precisa. Faz até o 79. Deixa eu escrever aqui para vocês. Vocês podem fazer os exercícios
Exercícios 4.16. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Tá, faz até o 36. Do 1 ao 36. Tá bem? Depois vocês podem fazer do 43 ao. Não vou botar seno hiperbólico, né? Vou fazer isso com vocês, né? Ao 72. Não é difícil, mas tá? Quem quiser tentar, pode tentar. Porque seno e cosseno hiperbólico são funções exponenciais, tá? Então, soma de funções exponenciais, soma e diferença de funções exponenciais. Se quiser pesquisar no livro, tem aí. Então, vocês podem fazer esses aqui. Exercícios 4.16, né? Do 1 ao 36, 43 ao 72. Tá bom? E com isso, né, a gente encerra essa parte de cálculo de derivadas. Aí vocês vão mandar para mim, né, um e-mail ou um WhatsApp para saber as dúvidas que vocês têm. Deixa eu aparecer aqui na tela. Isso. Aí vocês vão mandar para mim as dúvidas que vocês têm, né, quanto aos exercícios do livro, né? Eu fiz alguns exemplos aí com vocês. E à medida que forem surgindo as dúvidas, vocês vão assinalando e mandam para mim, porque aí eu faço assim um compilado das dúvidas, tá certo? E aí faço um vídeo com essas dúvidas resolvidas, tá bom? Vamos fazer assim então. Bom estudo para vocês. No próximo vídeo, provavelmente eu vou começar com derivada implícita, ok? E aí depois a gente parte para probleminhas de taxa relacionada. E aí é interessante porque a gente vai poder resolver aquela primeira motivação da mancha circular de óleo, tá bom? Bons estudos para vocês. Bye, bye.